Podem abrir as suas Bíblias em Provérbios, capítulo 7. Nós estamos no sermão de número 10 do Pai, nessa sequência de sermões que o Pai dá ao Filho, personificando Deus. E nós estamos na nossa exposição de número 60. Todo o capítulo, até o versículo 27, é um capítulo que trata sobre esse sermão, o mesmo tema é conduzido aqui. Ele trata enfaticamente sobre talvez um dos pecados mais sagazes, mais sedutores, mais sensíveis, talvez um dos pecados que com muita facilidade ganha mais espaço por causa do silêncio com que ele é tratado, que é justamente as paixões sexuais, o ardor por intimidade, o impulso por sexo, e por isso, por causa dos caminhos tão obscuros, tão misteriosos, que ele trafega no nosso coração, sem que nós verbalizemos, na verdade nós escondemos, especialmente por causa disso, e isso faz desse pecado um dos pecados mais difíceis de serem tratados, mais complexos para serem identificados, porque eles são nutridos com muita intensidade, mas de forma muito velada no nosso coração. E todo o capítulo 7 trata disso. Vai ser a última vez que o Pai vai tratar sobre isso de forma tão extensa. Ele já fez isso no capítulo 2, ele introduziu, ele fez isso no capítulo 5, mostrando as consequências, as misérias que esse pecado traz. Então, essa lisonja, essa linguagem dessa lisonja que a mulher adúltera, a mulher alheia, é a mulher que não é sua, né? Claro que isso se aplica também ao homem que não é seu, o homem adúltero. Essa linguagem de lisonja faz referência justamente aos prazeres que esse pecado causa no seu coração. Por exemplo, quando você é lisonjeado, você se sente reconfortado, você se sente aclamado, as suas dependências emocionais são satisfeitas, a sua baixa autoestima cresce, a sua autoestima é fortalecida. Então, esse prazer da lisonja faz referência justamente os prazeres dos pecados dessa carne que quer lhe enlaçar. São os prazeres que lhe conduz à morte, é o regozijo que lhe conduz à desgraça. É por isso que você precisa de sabedoria para identificar. Porque se você não tiver sabedoria, e aí por isso que os jovens aqui eles são colocados como uma figura daqueles que não têm discernimento, daqueles que não têm entendimento, porque geralmente eles são movidos pelos prazeres, pelas sensações. Então, se você não tiver sabedoria e entendimento para compreender que nem tudo que você considera bom lhe faz bem, você vai ser enredado com muita facilidade. Porque se aquilo lhe agrada, se aquilo reconforta a sua alma, se aquilo você consegue até atestar profundamente que não é possível que não seja vontade de Deus, porque todas as suas reflexões não mostram o mal. Não é assim que acontece? Você reflete profundamente e todas as suas reflexões não exibem que é algo mal, não exibem que é algo ruim. Mas aqueles que são conduzidos pelo menos um pouquinho pela sabedoria, vai entender que quando isso acontece, não quer dizer que o fato de não haver qualquer dúvida pelo comportamento que você tem, não quer dizer que Deus está falando. Quer dizer que você já foi completamente tomado por aquele pecado. Você já está completamente comprometido. É por isso que o Espírito Santo você não escuta mais o Espírito Santo gritando, bradando. Não é porque, olha, se eu ver alguma inclinação, algum indício de que isso é ruim, eu vou entender que Deus está me alertando, eu vou entender que o Espírito Santo está me alertando. Só que se você já estiver completamente tomado por aquele pecado, você não vai ver, você não vai perceber, você não vai. Então, aquele que tem um pouquinho da sabedoria bíblica, que suspeita de si, esse vai compreender que quando você não percebe nenhuma implicação ruim, quando você não consegue identificar nenhum problema, ainda assim não quer dizer que é da vontade de Deus e que você está certo, porque tem duas possibilidades.
Pode ser uma inclinação para que isso aconteça mesmo. Você tem que discernir segundo a palavra de Deus se essa é a vontade de Deus. Ou pode ser que você esteja completamente tomado pelo pecado. Só que a gente só considera a primeira. A gente nunca considera a segunda. Por quê? Porque nos traz gozo. Nós sentimos realmente profundo prazer, deleite. É como se nós pudéssemos vencer o mundo por aquilo. Não é isso que acontece? Pessoas destroem as suas famílias por causa do adultério, destroem os seus trabalhos, lapidam toda a sua posse, todos os seus recursos por causa disso. Por quê? Porque ele pode vencer o mundo, ela pode vencer o mundo para ser feliz. Mas aquele que tem um pouquinho da sabedoria bíblica, que é conduzido pela palavra de Deus, pelo menos um pouco, ele sempre vai deixar uma corda amarrada para ele puxar da suspeita contra ele mesmo. Sempre, sempre, sempre ele vai deixar essa corda. Por quê? A reflexão é simples, irmãos. Nós somos pecadores. Essa é a reflexão mais básica. Os nossos maiores gozos, os nossos maiores prazeres sempre, sempre estão sujos pelo pecado. Sempre, sempre. Desse lado da eternidade, sempre. Não há. Você pode ter a melhor amizade do mundo, você pode ter o melhor trabalho do mundo, você pode viver na igreja mais fiel e piedosa do mundo. Há pecado aqui, há pecado. Sempre, 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 irmão, sempre. Nós nunca desfrutaremos desse lado da eternidade em algo que não seja manchado pelo pecado. Então, é a reflexão mais básica possível. E se isso é verdade, então eu tenho que deixar essa corda para puxar sempre que eu tiver convicção de que eu já estou gozando da eternidade, da paz imaculada, do prazer imaculado. Sempre. Tem alguma coisa errada aí. Sempre nós vamos ser afetados por inclinações pecaminosas. Isso é suspeitar de si mesmo. Então, o tema da nossa reflexão é extremamente propício. O tema é: o sábio antecipa perigos. Esse é o tema. O sábio antecipa perigos. O texto base é capítulo 7 de Provérbios, versículos 6 ao 9. Nós já fizemos a leitura, vamos ler à medida que expomos aqui. Então, primeiro, versículo 6. Ele, o sábio, reconhece ambientes seguros. Versículo 7. Ele identifica ingênuos. Versículo 8 e 9. Ele, esse daqui é o principal, hein? Ele não subestima perigos. Ele reconhece ambientes seguros, versículo 6, versículo 7, ele identifica ingênuos, versículo 8 e 9, ele não subestima perigos. Qual é o cenário que é criado aqui? O pai cria um cenário, é um cenário fictício, obviamente, mas com realidades extremamente práticas. Fictício, quando eu digo, é que ele não está vivenciando isso nesse momento. Ele está construindo o enredo, construindo o imaginário na mente do seu filho, na mente da sua audiência, para que o seu filho perceba como armadilhas são colocadas. E nem sempre ela tem espinhos. E nem sempre ela tem balas, facas, nem sempre tem cordas no seu pescoço. Essa corda vai sendo colocada no seu pescoço sem que você perceba, fazendo carícias em sua cabeça, fazendo carícias em seu rosto, fazendo carícias, afagos na sua nuca. E essa corda vai sendo colocada. Quando você se percebe disso, você já está preso. Completamente preso, enredado. Por isso que a consequência disso é a morte. Por quê? Porque quando o seu compromisso é com a sua carne, você não vai discernir isso. Por exemplo, quando o seu compromisso é com a sua felicidade, quando o seu compromisso é com o seu sucesso, quando o seu compromisso é com o seu filho, com o seu cônjuge, quando o seu compromisso é com os seus pais, quando o seu compromisso é com o seu corpo, quando o seu compromisso é com qualquer uma dessas coisas, o seu compromisso não é com Cristo. Não é. Não é. O seu compromisso não é com a sua alma salva. Não é. E quando o seu compromisso é com tudo isso e não com Cristo, não com Deus, você está comprometido. Então, por exemplo, o seu compromisso com os seus filhos não deve ser com seus filhos.
É com Cristo. Porque assim eles receberão os benefícios dessa intencionalidade piedosa. O sábio percebe isso, o sábio entende isso. É isso que faz dele fiel. Ele não é fiel porque é comprometido com essas coisas secundárias. As coisas secundárias recebem os reflexos, as implicações da sua fidelidade com Deus, que acaba sendo benéfica, acaba sendo boas também. Mas a fidelidade a fidelidade dele é com Deus. Nós vamos refletir muito sobre isso na segunda carta de Paulo a Timóteo. De onde vem a potência, o vigor, da onde vem a força, da onde vem a convicção, da onde vem a ousadia. Não é por causa das circunstâncias, mas por causa de Deus. É por isso que ele faz tudo que faz, gemendo, chorando, mas faz. É a mesma experiência dos salmistas. E Paulo, ele herda isso. Ele é judeu. Ele era um mestre da lei. Agora, ele continua sendo um mestre da lei e também um mestre do evangelho, tirando as conotações negativas do mestre da lei. Mas a fidelidade dele é com Deus, né? Então, o sábio, ele antecipa perigos. O que o pai faz é criar esse cenário, ilustrar para o filho, para mostrar que, como? Antes da morte vem o prazer. Como vem o prazer, como vem a sensação de bonança, como vem a alegria, como vem o gozo antes da morte. E ele mostra como isso vai acontecer. Então, ele mostra essas duas realidades. Aqueles que guardam o coração e aqueles que não guardam o coração. Guardar o coração significa guardar no coração a lei de Deus. Escreve-as na tábua do teu coração. Aqueles que guardam, vivem. Aqueles que não guardam são enredados, não são os sábios, é o oposto. E aqui o grande ponto mesmo, e ele faz questão de destacar isso, o grande ponto é o perigo sem percepção. Esse é o grande ponto. É por isso que você defende o seu pecado na mais absurda convicção de que está certo. É por causa disso. Você defende no mais profundo entendimento de que você não está errado, você tem a mais absoluta certeza de que você fez a escolha certa, você fez as decisões certas, o seu comportamento é o mais correto possível, mas isso não quer dizer que você está certo. Quer dizer que você não discerne. Qual é a sua felicidade? De ter pessoas ao seu redor que discernem. Para eles você precisa baixar as guardas. Porque eles é o último recurso de salvação que você tem. É o último. Não adianta espiritualizar não, certo? A gente acaba usando a palavra de Deus para fazer armadilhas para a gente. O meu último recurso é Cristo. O meu último recurso é o Espírito Santo. O meu último recurso é Deus. Certo? Nós somos as mãos dele. Nós somos as mãos, os pés, os braços, a mente, o coração dele. Nós somos. Cristo é personificado em nós. Foi assim que o Senhor Deus nos fez quando nos criou a sua imagem e semelhança. Nós somos a representação de Deus. Então, essa pessoa que está do seu lado, se é crente de fato, ela é a representação de Deus. Mãos e braços, mente do Espírito Santo de Deus. Então, o seu último recurso é ser suscetível aos seus irmãos e aqueles que lhe pastoreiam. É o seu último recurso. É eles que vão romper as barreiras grosseiras do seu coração, que você coloca, quando você defende a fina força os seus próprios pecados. E esses, por não estarem comprometidos com você, mas com Deus, apesar de você, eles lhe buscam. Apesar de você. Então, cria-se esse cenário. No versículo 7, o sábio, então, ele é descrito como aquele que reconhece ambientes seguros. Ô, irmãos, esse daqui é uma pérola especial. Assim que eu cheguei na Igreja Batista de Parquelândia, eu ouvi o pastor Cleito falando algo que tocou meu coração profundamente. Eu disse, é isso que eu quero para a minha vida e para a minha família. Ele disse assim, olha, você tem que escolher uma igreja em que você
possa edificar a sua família tranquilamente, onde você pode viver o seu casamento, onde você pode criar os seus filhos em paz. Eu disse, é isso mesmo. E ele disse, aqui na Igreja Batista Parquelândia é uma igreja dessa, onde você pode criar os seus filhos, onde você pode edificar a sua família. É isso mesmo. É um ambiente seguro. É um ambiente seguro. Onde no final das contas você entende que o compromisso dessa igreja não é com você. Não é. É por isso que não tem parcialidade. É por isso que não tem favoritismo, partidarismo. Porque o compromisso é com Cristo. É com Ele. Então, o sábio, ele reconhece ambientes seguros. E entenda, ambientes seguros, nem sempre, desse lado, obviamente, lembra do que eu falei, desse lado da eternidade, nada vai ser plenamente agradável. Nada, irmãos. Nós sujamos tudo, irmãos. É depravação total. Nós maculamos tudo. Por exemplo, se eu tenho um bom relacionamento com alguém, aí eu me torno, inevitavelmente, em alguma medida, parcial com aquela pessoa e as minhas afinidades causam segregação. Simples. Sempre é assim. Então, desse lado da eternidade, todas as coisas boas que nós vivenciamos são manchadas pelo pecado. Todas. Nós não podemos esquecer isso. Aqui, irmãos, aqui não é a Nova Jerusalém. Essa igreja não é o reino de Deus. Essa igreja não é a terra glorificada. Mesmo diante da igreja, nós temos que discernir perigos, dificuldades, armadilhas. Nós temos, porque nós convivemos com pecadores. Olha o versículo 6. Ele reconhece ambiente seguro. E ele faz questão de descrever isso porque para contrastar com onde ele está e onde o símplice está. O jovem que precisa de sabedoria, aquele que está em perigo. Onde ele está? Ele está protegido. Olha o versículo 6. Ele diz, porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu. Então, ele estava protegido, num ambiente seguro. A postura do sábio aqui contrasta inevitavelmente com a do simples. Onde está o simples aqui? O simples é aquele ingênuo, é aquele que é facilmente manipulado. Onde ele está? Versículo 8 e versículo 9. Está à deriva. Está lançado ao léu, está completamente desprotegido. Agora me diga, ele está lá e ele desfrutará prazeres? Óbvio que vai desfrutar prazeres. É óbvio, ele vai desfrutar prazeres. Ele vai sentir gozo. Ele vai ter os prazeres dele, as emoções dele, as afetividades dele afagada. Ele vai mesmo. E talvez, se o simples, naquela posição de ingênuo que ele se encontra, se ele estivesse num ambiente seguro, onde o sábio está, ele via achar o quê? Chato, enfadonho, monótono. Não é isso? É isso. Mas o sábio, o que ele enxerga? Ele enxerga fortaleza, segurança, abrigo seguro. É isso que ele enxerga. Então, o que faz ele enxergar do jeito que ele enxerga? Sabedoria. É sabedoria. É isso que faz com que ele enxergue aquele ambiente, não um local chato, mas um local de proteção. É justamente isso. Às vezes não acontece isso conosco, irmão. Alguém visita a igreja e diz, aquela igreja é chata, sabe? Não tem encontro de jovens, não tem uma bateria, não tem teatro, não tem um louvorzão, as canções são antigas, sabe? Não é legal. Não é. Aquela igreja não é legal. Por quê? Porque a mentalidade dele é de pessoas ingênuas, manipuláveis, simples. O sábio aqui enxerga isso no mais profundo gozo, onde ele está. Estou protegido, seguro. Primeiro que ele suspeita de si. Ele sabe que ele precisa daquilo. Eu não posso entrar no encalço dessa mulher alheia, não. Por quê? Porque eu caio. Eu caio. Não posso. Vou ficar aqui no meu ambiente seguro. Então, o sábio ele está seguro. O ingênuo está exposto.
Você reconhece os seus ambientes seguros? Você ensina à sua família o valor da igreja? Ou para você é mais fácil falar mal dos irmãos diante dos seus? É mais fácil você expor as falhas. Meus irmãos, se for expor falhas, a gente não vai parar. São muitas. A nossa igreja, cada um de nós, o pastor, os líderes, são muitas. Não dá não. Não dá. Não dá para extinguir. Então, você mostra para os seus filhos o que sobre a igreja? Que é um local chato, que é um local de aprisionamento, que é um lugar de opressão, é um lugar de falsidade. Não é assim que as pessoas feridas das igrejas falam? É um lugar de falsidade. Ali só tem pessoas falsas. Pessoas que querem ser boas, pessoas que querem ser puras, pessoas que querem ser santas, mas na verdade são falsas. Não é assim? As pessoas falam muito sobre a igreja. Desse jeito. Por quê? É um ingênuo falando. Não é o sábio. É o tolo falando. Porque o sábio enxerga na igreja o quê? Aqui eu estou seguro. Aqui pode personificar esse lugar de sua casa como o meio do povo de Deus, como o templo do Senhor, como a igreja. É o local seguro. É o seu local seguro. Ele está protegido aqui. Ele suspeita de si mesmo. E ele reconhece locais que vão minar os seus impulsos pecaminosos. Versículo 7. Ele identifica ingênuo. Ora, por identificar a si mesmo, por não pensar muito sobre si mesmo, por saber quem ele é e onde ele deve estar para ficar protegido, ele reconhece ingênuos. Ingênuos aqui são pessoas displicentes, pessoas tolas, pessoas manipuláveis. É muito fácil conduzir essa pessoa. Isso é um insulto, irmãos, certo? Isso é um insulto. Por exemplo, quando diz assim, alguém diz assim, é porque as pessoas falam de crianças assim, é porque ele é muito inocente, é a inocência dela. Ok, para uma criança isso cabe. Mas, alguns momentos, pessoas falam isso para jovens e até adultos. Ele não vê maldade. Vocês já ouviram pessoas falando assim? Irmão, isso é um insulto. Só que as pessoas não recebem como insulto. Recebem? Recebem não. Recebem como alguém que tem a mente pura. Não é? Mas não. Aquela pessoa que é destacada como qual foi o termo que eu usei? Como? Inocente? Ingênuo. Né? Aquela pessoa que é destacada como ingênuo, como inocente, uma pessoa que não tem maldade na cabeça, aquela pessoa é um prato cheio para Satanás. É um prato cheio para a sua própria carne. Essa pessoa é a mais difícil de resgatar dos seus pecados. Por quê? Porque por não perceber as maldades, ela vai entender que tudo que ela vive é bom. Então você nunca vai inculcar nela que aquilo que ela está fazendo é mal e vai levar à morte. Essa é a pessoa mais difícil de conduzir. Mais difícil de levar. Porque ela não enxerga o mal. Ela não enxerga a maldade. Ela é uma pessoa pura. Entre aspas. É uma pessoa tola. É uma pessoa displicente. É uma pessoa que não tem responsabilidade com a sua alma, com o destino eterno da sua alma e que nunca será um instrumento de graça para aqueles que são ao seu redor. Então, uma pessoa dessa na igreja é um perigo. Porque é uma pessoa que precisará ser levada continuamente no braço, mas nunca exercerá os seus dons para abençoar outros. Nunca. Nunca. Quando Deus coloca cada um em uma igreja local, é a sua santa soberania que dispõe aquela pessoa, salva, remida pelo sangue de Cristo, para compor aquela igreja, porque aquela igreja precisa dos nutrientes dos seus dons que ele recebeu do Senhor. É por isso que ninguém pode ficar saindo de igreja. Eu vou sair dessa igreja. Você tem que sair por um motivo extremamente justo. E são poucos. Assim como o adultério. Como o divórcio. Porque foi Deus que ele conduziu àquele local. Porque aquela igreja precisa dos seus dons, dos seus nutrientes. É por causa disso.
Então, o sábio, ele enxerga. E é isso que o pai está fazendo, né? O pai enxerga e está ajudando. O sábio, ele reconhece o ingênuo. Ele discerne e firma segurança. Daí ele pode discernir presas fáceis para o mundo. Olha, aquilo ali vai ser enredado. Olha como é que ele vive. De forma tão displicente. A forma como ele vive mostra quais são os compromissos do seu coração. Para quem ele vive. E aí tem um detalhe aqui muito, meu irmão, mas muito importante. Muito. Porque ele não faz isso muitas vezes não. Porque aqui o jovem, que é sinônimo de simples, que é sinônimo de tolo, que é sinônimo eu não queria usar a palavra imbecil, mas eu vou usar, tá bom? O sábio coloca uma categoria ainda mais volátil e perigosa dentro desses. Porque ele está olhando entre os jovens e ele vê um. Olha aqui o versículo 7. Vi entre os simples, entre eles, descobri entre os jovens um que era carente de juízo. Ora, os simples e os jovens são colocados aqui como aqueles carentes de juízo. Mas dentre esses, ainda existem uns ainda mais suscetíveis ao pecado e à sua própria carne. Ainda mais. Entende que jovem aqui, simples aqui, ele é tomado não somente por causa da sua idade, mas todos aqueles que são manipuláveis, todos aqueles que carecem de juízo, porque tem muitas pessoas velhas que têm um entendimento de alguém que não viveu o suficiente, que é um menino, que é uma menina. Então aqui o simples é alguém manipulável, inexperiente, mas dentre esses existe uma categoria ainda mais frágil, ainda mais desprotegida, que são aqueles, olha, presta atenção nisso, são aqueles cuja ignorância não é devido à sua pouca idade, mas é uma estupidez intencional. Esses deliberadamente são descomprometidos com a vida. Deliberadamente. Ele sabe que as suas escolhas são más, ele sabe que ele é um irresponsável, ela é um irresponsável, sabe disso, porque dentre os simples, dentre os jovens, ele se destaca como aquele que busca os seus próprios prazeres, busca os compromissos da sua carne, busca as suas próprias vaidades. Indo para o Novo Testamento são os de Corinto, os da cidade de Corinto. Comamos e bebamos. São esses. Dentre esses, esse se destaca negativamente entre tolos. E o pai está mostrando aqui justamente um nível de imaturidade que faz ele cair em pecados absurdamente óbvios. Estão latentes na cara o pecado. É absurdamente discernível, é fácil de identificar, mas ele cai. Justamente por causa dessas características. E aí, obviamente, por causa também do próximo ponto que a gente vai tratar, versículo 8 e 9. O sábio, ele faz aquilo que os tolos não fazem, que ele não subestima perigos. Não subestima. Se você brincar com uma lagarta de fogo, pega uma lagarta de fogo, você tá lá, tão bonitinha, amarelinha, laranja, cheio de pelinhos, cor linda. Você subestimou. Olha o tamanhozinho dela. Olha o seu tamanho. É fácil, você só pisa. Você só pisa. Acabou com ela. Você sabe que tem um poder para aquilo. Você sabe que tem um poder para acabar, para extinguir. Aquilo dali pode aparentar um perigo, mas não é. Por quê? Porque eu sou maior, eu sou mais forte, eu tenho poder para acabar, então logo não é um perigo. Aí você deixa lá. E ela lentamente vai para o seu encontro. Onde você está? Sentadinho ali. Você desprezou aqui, não está nem aí. E ela toca em você. Encosta em você. O que acontece? Aquilo que você desprezou, aquilo que você achou estúpido, irrelevante, tão pequeno, simplesmente lhe feriu. Simples. Causou ali o seu ferimento. É isso que o sábio não faz. Por quê? Irmãos,
Porque você não lança dados com a sua alma e com a alma da sua família. Não é o tamanho do perigo, não é a potência que aquele perigo tem ou não para lhe derribar. É em quem ele irá tocar. Diante da mínima possibilidade, da mínima possibilidade daquilo dali afetar o seu relacionamento com Deus, faz com que você não subestime. Diante da mínima possibilidade daquilo afetar a vida espiritual do seu filho, da sua filha, do seu cônjuge, por eles serem muito preciosos para você, você não descarta o perigo, você protege. Você não subestima. Não subestime a estutícia do seu filho. Ele pode tirar as melhores notas na escola. Pode falar várias línguas. Não subestime. Ele é um tolo. Não subestime. É a sua responsabilidade não subestimar a estutícia dele. O seu cônjuge, a mesma coisa. A mesma coisa. Não subestime a sua pecaminosidade. O pecado que ainda habita nele. Não subestime. Se você fizer isso, não vai mostrar que você confia nele. Por isso que confiança é uma moeda absurdamente cara. Olha, confiança, irmãos. É por isso que confiança nas Sagradas Escrituras está alinhada com a fidelidade. Confiança é uma moeda absurdamente cara. Porque quando você dá confiança a alguém que não é maduro, você dá confiança a alguém que não tem sabedoria, você está, na verdade, desprezando aquela pessoa. É isso que você está fazendo, você está desprezando, porque você está jogando aquela pessoa a si mesmo. Ele não subestima perigo. E o seu discernimento também serve, obviamente, de exortação para ele mesmo. Olha onde ele está. Ele está vendo o jovem. Ele vê todo o cenário da mulher com lisonjeas, com anestésico. Ele vê lá, ele enxerga tudo isso. Por que ele não vai ter com eles? Por que ele não vai junto? Ele sabe onde está o oásis de prazer. Ele sabe, está ali a mulher. É fácil, é só chegar lá e pronto, se deleitar. Ele sabe onde está. Mas a própria ilustração e exortação que ele dá aos jovens serve de exortação para ele mesmo. E é comum. Por que isso acontece, irmãos? Porque é comum tolos não suspeitarem de si mesmos. Tolos têm uma percepção muito elevada de si. O problema é que só eles têm. Só eles. Só eles têm uma percepção muito elevada deles mesmos. É comum tolos não suspeitarem de si. E, infelizmente, por estar no mundo mal, a sua displicência faz dele uma presa fácil para esse mundo, para a carne e o diabo. Amor não é confiar num tolo. Amor é protegê-lo da sua própria estutícia. Não ache que você confia dando a ele o benefício de uma confiança. Olha, eu confio em você, eu lhe honro, eu tenho um orgulho de você. Se você criar um filho que dependa dos seus afagos emocionais, esse mundo vai destruir. Destruir. Às vezes eu me assusto como vocês criam os filhos de vocês. Me assusto. Vocês criam os filhos de vocês como bonequinhas. As filhas de vocês como bonequinhas. Eu me assusto. Assusto mesmo, irmãos. Sabe? O excesso de carinho, o excesso de afago, o excesso de proteção. Eu fico realmente assustado mesmo. Sabe? Tentando limitar todas as dificuldades. Tentando limitar todos os problemas, todas as dores. Se você criar o seu filho extremamente sensível à dor, o mundo vai usar isso. Você já imaginou que você tem que infringir algumas dores para ele? Já? É um treinamento, não é? É um treinamento. Vocês já viram, até mesmo em filmes, como os soldados são preparados para a guerra?
E por que nós achamos que não devemos fazer isso com os nossos filhos? Eu fico assustado. Fico mesmo. Porque vocês criam os seus filhos para serem extremamente sensíveis às dores. E isso vai ser um problema. Porque esse mundo vai tomá-lo de prato cheio mesmo. E vai consumir o seu filho. Então aquilo que você achou que era amor, na verdade vai ser a maior desgraça da vida dele. Não importa se é menina não, certo? Não importa se é menina. Ela tem que ter envergadura suficiente para sustentar um casamento chato. Necessidades financeiras. Filhos ingratos. Ela tem que ter. E você acha que está ajudando? Colocando ela num redoma afetivo? Tá não. E eu vejo isso. Mas eu sou limitado, né, irmãos? Eu só posso ir até um determinado ponto. O máximo que eu fiz foi a série de sermões no retiro. Não posso entrar muito, irmãos. Eu faço isso na minha casa. Mas existem alguns limites para fazer isso na casa de vocês. Mas realmente me assusta e vocês escolherão. E aí isso faz com que vocês tenham que sustentar as filhas de vocês quando casar. A sua aposentadoria será fictícia. Você não vai se aposentar, porque você não pode parar de trabalhar, que tem que sustentar o seu filho, que não consegue sustentar o lar. Vai ter que sustentar a sua filha, que não consegue se sustentar. Vocês vão colher por isso. E aí todo amor que vocês acharam que dedicaram vai vir para vocês como som de desgraça, por não terem cumprido o papel de vocês, de criar homens e mulheres, mas de criar eternas crianças. Sejam sábios. Sábios. Entendam para quem vocês estão entregando os filhos de vocês. Sábios. Vamos orar. Nosso Senhor, ajuda-nos, ó Deus, a suspeitarmos de nós mesmos. Quanto mais nós aprendemos do Senhor, ó Deus, mais isso deve servir para enxergar a nossa própria estultícia, as nossas próprias fragilidades. É tão difícil caminhar nesse mundo, Deus. São tantos labirintos, tantas armadilhas, tantas minas. É difícil discernir, ó Deus. Tantas escolhas que fazemos, que julgamos boas, na verdade, muitas se mostram ruins, mas nós precisamos do Senhor, ó Deus. Ajuda-nos a conduzir o nosso lar em piedade e graça para Ti. Não para satisfação afetiva nossa, mas para Ti, ó Deus. Ensina-nos a ser sábios, ó Deus. A reconhecer caminhos seguros, ó meu Pai. Ajuda-nos a enxergar ingênuos e não sermos como eles e ajudá-los, a não subestimar perigos. Ajuda-nos a antecipar perigos pelo preço pago sem se subestimá-los, ó Deus. Olhando para o valor das nossas almas, para o valor da nossa família, ajuda-nos a antecipar perigos, por mais que sejamos tomados como loucos, negativistas. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus.